Sou boa, sou bom, porque as coisas ruins acontecem comigo. O que é ser bom para você? O que é ser ruim para você? Eu sou Alex Lorenzetti, sou do Instituto Iburu, estou hipnoterapeuta e terapeuta regressivo. Sejam bem-vindos aqui. Esse é um canal que nós falamos de tudo um pouco, sobre espiritualidade, sobre terapia, sobre conceitos, uma nova versão de ver a vida, e você é convidado a se inscrever no canal, ative o sininho aí, para você receber toda semana um vídeo diferente falando de assuntos que muitas vezes são vistos de forma diferente. Você é meu convidado a estar aqui. O pessoal do grupo está entrando aí, estão chegando, seja bem-vindo, Marina, bem-vinda Marina, Cláudia, Anderson, Luiz, Alex, Pedro, aqui Luzia, Luzinete, Lúcia, Adri, sejam todos muito bem-vindos, o povo vai entrando, e aí eu já vou perguntando para você, já se inscreveu aí no canal? Se inscreve no canal, ou temos lá no Instituto Iburu, Instituto Iburu, no Instagram, no Facebook também, tem conteúdos lá, talvez às vezes um pouco diferente, menores, mas sejam todos muito bem-vindos. Mas e aí, o que é ser bom para você? E por que talvez nós pensamos dessa forma? Sou bom, sou boa, faço coisas boas e não acontecem as coisas na minha vida, acontecem coisas ruins na minha vida. Temos algumas coisas a se pensar, a se perguntar, mas aí, ser bom é não brigar, é não ter ira, é fazer caridade, é ajudar ao próximo, é ter uma vida mais leve, mais tranquila. O que são coisas ruins? Estão ligadas a quê? A falta de dinheiro, a problemas nos relacionamentos, ao desemprego, problemas nas relações interpessoais, problemas com pai, com mãe, com filhos, depressão, ansiedade. O que são coisas ruins? Ou até mesmo aquela olhadinha assim, mas eu faço de tudo de bom. E aquele fulaninho lá leva uma vida toda zoada e a vida dele anda. Vocês já pararam para pensar nisso? Muitas vezes aí nós pensamos, né, que o que nos causa isso? Quais são as suas aflições? Quais são as suas dores? Porque o que nós temos que passar neste mundo, quando eu falo mundo terra? Mas aí nós podemos começar a pensar o quê? Será que está ligado à religiosidade, à religião? Será que está ligado à espiritualidade? Mas qual a diferença de religião, religiosidade e espiritualidade? Muitas vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas vamos lá, vamos definir um pouco, vamos dar um caminho aí. A religiosidade, a religião está em seguir regras. Regras as quais são criadas pelos homens para que você possa o quê? Estar dentro de uma comunidade, diante de uma igreja, e que se faz necessárias essas regras. Mas Alex, essas regras são boas ou são ruins? Depende. Depende da situação de cada um. Vamos pegar aqui exemplos de adictos, exemplos de, ex-adictos, de presidiários, de pessoas, vamos dizer, que traem. Então, para essas pessoas, as regras se fazem necessárias. Porque é muito mais fácil quando você tem um conjunto de informações, e nesses conjuntos de informações você pode o que não pode, para poder te dar um caminho, para ficar mais tranquilo para você. Ou para esta pessoa, melhor dizendo. Tá, Alex, mas e a espiritualidade?
A espiritualidade, ela está ligada a um processo. Expressamos o significado, um propósito para nós, para os outros e até mesmo para a natureza. Está muito ligada a quê? A um significado de sagrado. Então, neste caso, na espiritualidade, a pessoa, por ela não ter alguns tipos de dificuldades, ela tem uma conexão mais direta aonde não se precisa de regras, não que não tenha, mas assim, ela é mais tranquilo este contato, porque envolve a simplicidade, envolve principalmente propósito, né, e uma conexão com o sagrado. Mas eu queria agora que vocês pensassem o seguinte: será que nós associamos a espiritualidade ou a religiosidade em não acontecer as coisas conosco? Será que se nós frequentarmos a igreja, o templo, o ilê, o terreiro, a casa espírita, nós vamos estar livres de perrengues? E daí nós pensamos, eu quero que vocês sejam sinceros com vocês mesmos. Mas eu faço tudo isso, tô lá, ajudo a limpar, ajudo a organizar, ajudo a ver. E mesmo assim eu passo por perrengue. E o rapazinho, o cidadão ou a cidadã que está lá fora, que não participa disso, a vida dele vai de vento em popa. Primeiro que você está se comparando aos outros. Você não está vivendo a sua vida, você está vivendo uma vida de comparação. Mas assim, o que vocês acham disso? Vocês já pararam para pensar? Sejam sinceros com vocês. Muitas vezes nós não crescemos porque nós não conseguimos ser sinceros com nós mesmos. Nós achamos desculpas, achamos que é uma coisa, achamos que é outra. E não conseguimos ser sinceros com nós mesmos. Mas eu digo para vocês que essas pessoas que estão lá fora da igreja, do terreiro, do ilê, enfim, da casa espírita, também passam pelos seus perrengues. E lá no final eu vou falar para vocês da onde eu tirei isso. Mas aí vocês devem se perguntar, mas Alex, o porquê que eu passo por tudo isso, fazendo tudo que eu faço pela igreja, junto aos orixás, ou junto a Jesus Cristo, enfim, conforme a sua crença. E eu poderia dizer para vocês e encerrar por aqui. Eis o mistério da nossa fé. Mas isso para mim é tão superficial, é tão raso quanto um pires. E eu responderia para vocês sem responder, porque é o que na maioria das coisas tem aí. Mas se vocês estão aqui, vocês sabem que eu gosto de tentar ir mais a fundo. Para que a gente possa o quê? Imaginar e abrir a nossa mente. Muitas pessoas que estão hoje, muitas pessoas que eu convivo, muitas pessoas que eu atendo na parte de hipnoterapia, na parte de regressão, não estou dizendo que está certo ou errado. Elas vivem somente entre dois suspiros e eu já falei isso aqui. O primeiro suspiro é a criança quando nasce, que ela chora, e daí tem uma fase, seja ela curta ou seja ela mais longa, aonde num determinado momento vai dar o último suspiro, que é o suspiro antes da morte. E a maioria das pessoas acredita que a vida é isso. E eu pergunto para vocês, será que é só isso mesmo? Será que você vem ou você está nessa vida passando por todas essas dificuldades, por todas essas dores, para simplesmente passar, morrer e acabar tudo?
Eu, como acredito em outras vidas, acredito em vidas passadas, a minha forma de se pensar é um pouco diferente e que também faz o quê? É uma forma de trazer uma certa leveza para a vida, onde traz uma certa explicação. Por quê? Se ela só nós viéssemos e acabasse, para que nós teríamos que aprender tanta coisa? Para que nós teríamos que vivenciar tantas dores, tantas dificuldades, perrengues? E aí eu começo dentro do que eu acredito, e se você está aqui, eu respeito a sua crença, mas você está buscando algo diferente. Nós temos um antes, um durante e um depois. Quando nós estamos no durante, que nós estamos aqui, nós temos uma série de planos, uma série de informações que foi determinada no antes. E isso muitas vezes é o que vai direcionar os seus caminhos aqui. O que nós plantamos aqui é o que nós vamos ter à frente. Como assim, Alex? Então, tudo que foi planejado antes de vir, ele é responsável por 20% da nossa vida. Vamos colocar 20%, que está relacionado ao universo, ao mundo. Algumas pessoas dizem 10%, mas enfim, vamos nos 20%. Agora, os outros 80% são o que nós fazemos com esses 20%. E aí é o grande detalhe. Nossa vida seria muito mais simples se nós estivéssemos mais próximo da espiritualidade. Não da religiosidade, da religião, da espiritualidade. Onde existe um contato mais simples, um contato mais leve. Mas assim, quando nós pensamos que nós estamos na espiritualidade, seja ela na religiosidade ou não, e nós pensamos que assim, opa, eu estou fazendo de tudo, então nada de mal vai acontecer comigo. Nós entramos no processo do quê? De ira contra o quê? Contra o universo. Quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de universo. Estou falando de uma energia muito grande. Tá? Nós entramos em combate com isso, a nossa essência. E nós começamos a entrar em um ciclo que se alonga cada vez mais. Mas assim, Alex, para que servem essas dores, essas dificuldades que nós passamos? Elas são 3 coisas. Elas servem para nos ensinar, para sofrer, se você quiser, ou para ajudar o próximo com a sua cicatriz. Vamos lá. Para nos ensinar, para nós sofrermos, se nós quisermos, ou para ensinarmos os próximos com as nossas cicatrizes. Ou seja, a dor é para todos. Mas você decide se você quer ficar na dor ou não. Porque a dor, ela vem, faz um processo em você. Agora, se você quiser ficar no sofrimento, é uma escolha sua. Todos nós caímos, mas ficar no chão é escolha individual de cada um. E agora eu queria perguntar de novo, hoje muita pergunta aí. Quais são os ciclos que se repetem na sua vida? Quais são as dores que você tem? As dificuldades? Quando eu falo dores e dificuldades, eu estou falando em aprendizado. Que as pessoas levam, de uma certa forma, para a dor, para a dificuldade, para o perrengue. Quais são elas?
É a falta de dinheiro, é o problema de relacionamento, é o desemprego, é a ansiedade, é a depressão, é a ira, é um vazio existencial, um vazio que não recobre com nada. E aí, qual é a sua dificuldade? Vamos pensar que você tem dificuldade de permanecer no emprego. Quem sabe o universo te deixa dessa forma para que você mude o seu caminho, para que você seja um empreendedor, que você não trabalhe com CLT, que você lute por você. Já parou para pensar nisso? Se você tem problemas no seu casamento ou no seu relacionamento, porque o meu marido, minha namorada vai me deixar, por qual motivo? O que será que você precisa entender para que esse ciclo cesse na sua vida? O que você precisa aprender, se desenvolver, para que você possa ter uma nova visão, um novo entendimento sobre isso. E dessa forma você o quê? Possa romper os ciclos. Quando acontece isso, nós temos o costume do quê? De nos fecharmos e não buscar ajuda através de conselhos. Nós já falamos de conselhos na semana passada. Mas assim, vamos continuar pensando, fui roubado. Fui traído, fui roubado. O que você vai fazer? Vai entrar na justiça, ficar 5, 10 anos com o processo na justiça, reclamando que a justiça é lerda, porque você foi roubado, porque isso, porque aquilo, falando para os seus parentes, falando para os seus vizinhos a respeito de tudo isso. Ou você vai seguir em frente? Quanta energia e quanto tempo você tem perdido nesse tipo de situação? Quando entramos em processo de aprendizado, quando entramos em dores, é momento de reflexão, é momento de parar, analisar. Estamos falando de um empreendimento muito grande, que é o empreendimento da sua vida. Por que muitas empresas crescem e se desenvolvem? Porque existe um processo dentro das empresas que elas, a cada período, umas um pouco mais longo, outras um pouco mais curto, refazem todo o seu planejamento. E se as coisas não estão indo como tem que ser, é repensado e muitas vezes mudado a forma de pensar. E você? Com todas as dores, com todas as dificuldades, como você tem visto isso? Você tem parado para refletir, para perceber, para entender o que você tem que mudar na tua vida? Então entenda que o que mais você pode fazer, mas eu preciso te dizer hoje que assim, quer crescer e se desenvolver, aprenda a superar as suas emoções, as suas dores, a lidar com elas. Você tem tudo o que você precisa dentro de você. Você pode buscar a espiritualidade através da sua meditação, através do parar. Quando eu faço o trabalho de desenvolvimento, que é pessoal, focado para crescimento, eu tenho o que eu chamo de diário de bordo, que todo dia essa pessoa vai responder 3 ou 4 perguntas. Ela vai pensar em coisas ruins que aconteceram, em coisas boas que aconteceram, o que ela poderia fazer de diferente
ela também vai o quê? Fazer um breve agradecimento por tudo que ela passou naquele dia e ela vai preparar a sua agenda para o dia seguinte. Preparar o que você vai fazer. Então, muitas das coisas é entendermos as nossas condições, entendermos os nossos dificuldades, para que nós possamos dar o passo à frente e agir. Porque muitas vezes, quando talvez nós estamos dentro de uma religião ou mesmo dentro da espiritualidade, nós falamos, não, agora tudo vai ser 10, tudo vai acontecer. Mas você acha que a espiritualidade vai tirar a vaga de alguém mais competente que você e colocar o seu currículo lá? Talvez você não tenha as competências que aquela pessoa tenha, mas você está tão confiante durante a entrevista que diz assim, não, peraí, esse aqui não tem esse, mas espera aí, a confiança dele, isso aqui me demonstrou ser mais dessa forma e você acaba sendo contratado. Mas é um processo de entendimento das suas emoções, tudo que está dentro de você. E aqui eu digo para você puxar a responsabilidade para você. Como eu digo puxar a responsabilidade, não estou falando em você trazer a culpa, estou falando de responsabilidade. Responsabilidade é quando você deixa de mimimi, quando você deixa de culpar os terceiros por coisas que você fez. Quando você entra no quê? Na questão das desculpas, porque são os outros, porque o mimimi, como eu já falei, e você traz para você. Ah, porque eu fui enganado, eu fui roubado lá atrás. E o que você aprendeu com isso? Entende como o universo trabalha? Será que na próxima vez você não vai tomar mais cuidado com isso? Será que você não vai se precaver um pouco mais? Não, peraí, eu vou dar uma olhada nesse contrato um pouco melhor. Se necessário, eu vou pegar um advogado. Consegue entender? O universo, ele trabalha de várias formas. Agora eu vou assim, ó, vocês já pararam para pensar que nós estudamos física, nós estudamos química, estudamos biologia. Muitas vezes estudamos anjos, arcanjos, astronomia, astrologia, e nós não estudamos o quê? Sobre pessoas. E o que mais nós convivemos são com pessoas, são com as emoções, que muitas vezes são reflexos das nossas emoções. Então, quando nós entramos nessa situação de que estou na espiritualidade, então nada vai acontecer comigo. E eu pergunto, quais foram os seus planos que você fez antes de vir para cá, da forma que eu acredito? Quais são os seus objetivos que você tem que traçar, que você tem que aprender? Porque senão você não acha que seria muito tranquilo, eu vou para a igreja ou vou me conectar com a natureza e tudo, e está tudo resolvido? E quais são as dores que você tem dentro de você que faz com que você tenha ira, que faz com que você não se conecte com as pessoas, que faz com que você se feche na sua conchinha, no seu mundo, e você acha que está tudo em ordem, que você não quer mais entrar em relacionamentos, que você está numa vidinha onde está tudo bem. Mas quando você percebe, na verdade, você está afundando. Porque você não tem contato com pessoas. Não tem contato com seus sentimentos, com as suas emoções. Mas, Alex, e o que tem tudo isso a ver com o outro que está lá?
Vocês sabem que eu gosto muito de um livro que as igrejas tomaram posse dele, né, que se chama Bíblia. E é um livro de ensinamento muito forte. Eu poderia ter dito isso lá no início, mas talvez vocês não tivessem parado para pensar ou para ficar aqui todo esse tempo. Lá em Mateus 5,45 diz mais ou menos o seguinte: a chuva virá para os bons e os maus. As dificuldades virão para os bons e os maus. E aí eu pergunto para você, por que que isso não chegaria até você? Isso é para você pensar. Pensem com carinho sobre tudo que nós falamos. Traga para a sua vida. Analise, pense, reflita. E o pessoal que está aqui no grupo já sabe, né? Como sempre, entre em contato lá comigo e eu estou à disposição. Valeu? Um forte abraço. Até mais.